A nossa aula de artesanato hoje recebe o artista plástico W. Mariano aqui com a gente. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço, porque pessoas e emissoras como a de vocês que ajudam a promover a arte e a cultura no nosso país. É verdade. E traz essa arte para pertinho dos nossos espectadores que aprendem a fazer esses trabalhos. E hoje você vai ensinar o que para o nosso pessoal? Eu vou ensinar como é possível fazer uma imitação de mármore. Certo. Tem aqui uma pedra de mármore natural travertino, Uhum. né? E essa imitação pode ser feita em móveis, sancas, molduras, Nossa, tornando paredes. bem mais acessível, né? Porque a gente sabe que a peça em mármore é uma peça relativamente cara, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho de imitação, facilitando para o pessoal fazer em casa. Essa imitação aqui foi feita sobre um MDF, né? Uhum. Mostrando que é possível fazer sobre qualquer superfície, inclusive Ótimo. parede. Ah, legal. E o móvel, se ele tiver um acabamento, basta dar uma lixadinha para aderir a tinta. De repente você tem aí um móvel de madeira antigo, quer dar uma repaginada nele, pode fazer esse trabalho. Exatamente. O que eu vou precisar? Então, eu vou utilizar um látex, Tá. PVA, Látex PVA. pode ser acrílico também, não tem problema. Uhum. Eu vou utilizar Neutrol diluído com esse diluente, seria uma água rasa sem cheiro. Tá. Pode ser um removedor também sem cheiro, só para diluir. Certo. E depois que faz as manchas, aí aplica um verniz para dar fixação. Uhum. Que no caso nós não faremos isso porque tem um cheiro forte o verniz. Tá bom. Mas só para a pessoa entender que depois pode aplicar um verniz. Uhum. E pode ser feito também com mudanças de pigmentos. Por exemplo, pode ser qualquer cor. Eu trouxe aqui o exemplo dessa caixinha que foi feita com a tinta óleo, que é utilizada para pintar quadros. Certo. É Então possível, você consegue outras tonalidades, não só essa mais característica. Exatamente. Aqui é porque eu vou fazer mais próximo do travertino. Uhum. Mas eu posso fazer qualquer mármore ou inventar também, como no caso dessa caixinha, né? O bom da arte é isso, né? Que a gente pode usar a criatividade aí e conseguir novas coisas, novos talentos. Exatamente. Né? Então eu vou utilizar esse rolinho de espuma médio para Uhum. fazer a distribuição da tinta látex. Vou utilizar esses dois pincéis Tá. e uma tinta que é utilizada para pintura de quadros para fazer os veios. Ah, certo. Tá certo? Então eu começo fazendo o que na minha peça? Então começa já pintando de branco, né, a superfície. Aqui nesse caso é uma placa de MDF, mas poderia ser um móvel qualquer, né? Tá. Basta dar uma pequena lixada, pode utilizar uma lixa 220 a seco, Certo. tira o pó, né? Nesse caso aqui já está lixada, né? Uhum. Então eu trouxe já a lixada para ganhar um pouquinho de tempo. Sem problema. Tá? Eu não sei quanto tempo nós temos disponível. A gente tem 8 minutinhos. 8 minutinhos, então é o suficiente para a gente concluir esse trabalho. Então a primeira coisa é cobrir a minha peça. A primeira coisa é cobrir a peça. Quando a peça tem movimentos, às vezes é uma peça entalhada. Claro que o rolinho não vai conseguir cobrir os detalhes de entalhe, né? Aí eu utilizo qualquer tipo de pincel. Tá. O importante Ok? é cobrir toda a área da peça com essa tinta, né? Isso. Aproveitando que eu estou aqui passando essa tinta, vai demorar alguns minutos, eu gostaria de agradecer o pessoal que está me patrocinando. Certo. Pode ser? Pode, à vontade. Eu tenho a produtora Quatro Estações, cujo diretor, que é o Isaac, está presente também. E o meu cameraman, que me acompanha há mais de 15 anos. E existe uma loja na Avenida Ibirapuera chamada A Especialista, que expõe os meus trabalhos também. Ótimo. Nosso abraço a todos eles. Gente, para você ter uma ideia, a gente está falando hoje sobre mármore. A marmorização é uma técnica de decoração de papéis mais difundida no mundo. Acredita-se que ela tenha surgido aí na China no século VIII, apesar de ter gente que considera que ela foi inventada pelos persas no século XVI. Ela é utilizada na origem como suporte para a caligrafia, a poesia e a correspondência, e ela continua sendo utilizada no artesanato, nas artes plásticas, inclusive nos dias atuais. Também muito usada no caso do papel marmorizado, que é o que a gente está falando aqui,
como cartões, bloquinhos. As pedras de mármore são muito difundidas também em utensílios, em ambientes como cozinhas, e dá todo um requinte também para toda a casa que tem esse tipo de material. Inclusive o lavabo, que é uma parte que tem uma área quadrada menor da casa, né? Sim. Geralmente a pessoa pode fazer esse tipo de trabalho direto na parede. Ai, que ótimo. Que dá uma impermeabilizada e dá um visual como se fosse mármore mesmo, Legal. né? Então aqui já está pronta a pintura do látex, porém eu já trouxe uma outra que já secou, tá certo? Então aqui eu vou utilizar que já está seca, né? Vou pôr aqui. Essa já está seca. Deixa secar naturalmente. Seca naturalmente. O ideal é passar 2 demãos, Tá certo? Aqui eu já tenho a peça seca. Aqui eu tenho o betume já diluído. Se bem que dependendo da tonalidade eu posso diluir mais ou menos. Vai depender do gosto de cada pessoa, né? Então eu utilizo uma estopa para passar. Tem uma curiosidade da pessoa, precisa ter uma técnica para passar? Precisa? Não. Tá. É aleatório. É livre? Livre, pode fazer o movimento que quiser, mesmo porque a textura vai ser alterada a seguir. Tá, então não preciso nem seguir uma direção específica. Não, pode passar de qualquer jeito, né? Depois eu pego uma outra estopa. É conveniente que eu coloque um pouco de diluente para dar um efeito, porque na verdade vai causar uma reação química. Então eu coloco na estopa. E aí eu vou dando batidinhas. Eu tô dando uma olhadinha ali para ver os movimentos. Certo. Ai, olha, ficou legal. E aí observação nesse processo é tudo, né? Tem que observar e aí também eu posso fazer isso aqui, olha. Colocar no pincel. Onde vai caindo, vai dando uma reação. Vai abrindo, né? Vai abrindo e criando os veios ali do... Que Aí legal. tem um outro processo que já é para terminar, Sim. que é a tinta. Vou utilizar essa tinta, vou colocar aqui. Essa é a tinta utilizada para pintura de telas, tinta a óleo. Se a câmera conseguir fechar aqui, estou utilizando esse folheto como paleta, né? E aí eu vou criar um movimento aleatório também, que eu costumo dizer que é o caminho da formiguinha, tá? Se eu conseguir soltar uma formiga em cima da tinta, eu não vou fazer isso, que eu vou judiar da formiguinha. E depois colocar ela aqui em cima, ela vai andar... Vai ter o caminho dela aqui. Isso. Então, também é uma coisa um pouco aleatória, não tem uma... Eu posso olhar ali, dar uma olhada como que é. Aí, ó, aqui foi onde você tinha jogado com o pincel, né? Isso. E aí, para acabar, eu dou uma apagadinha de leve, para não ficar tão marcado, né? Porque a natureza, ali quem fez foi Deus. Sim, e fez tudo certinho. Eu não vou conseguir ser certinho. perfeito igual Deus, mas eu vou, então, me inspirar olhando ali, né? Que os veios são ligeiramente apagados, né? Sim, alguns traços mais fortes, outros mais leves. Exatamente. E essa peça para secar, quanto tempo, Mariana? 1 hora. 1 hora? Neste caso aqui, então, dentro de 1 hora eu passaria o verniz, que não vai ser o caso aqui, porque ele tem um cheiro forte. Eu teria que aplicar esse verniz num lugar arejado, tem ventilação. Tá certo? Então já está concluído. E aí você consegue fazer, aqui a gente fez em MDF, mas você falou que a gente pode fazer em paredes, em móveis maiores. Pode fazer, inclusive em sancas também de gesso, fica muito, legal. Pode passar diretamente no gesso. Bom, gente, se você gostou dessa técnica, você pode entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas. E, Mariana, você trouxe até alguns outros trabalhos seus aqui, inclusive, que o pessoal pode acompanhar e conhecer mais das suas atividades, certo? Tá certo. Eu sou pintor, escultor, né? Esse trabalho é um trabalho cubista.
É um óleo sobre MDF, o mesmo processo feito da marmorização com verniz. Você utilizou nessa obra. Ele tem uma duração mínima de 200 anos. Ótimo. Não pega cupim, porque cupim não gosta de MDF. Nem tomando hepatovir ele não vai conseguir comer o MDF, né? Certo. E também não embolora, então dura muitos anos, né? E essa aqui é uma escultura, que é o gato, né? Ali pintado e aqui também o mesmo uma tema. escultura em madeira também, o mesmo tema. Inclusive tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, a gente está falando sobre os animais de estimação, está aqui o gatinho sendo trazido na obra do Mariano pra gente. Eu gostaria que você passasse meu contato, se for possível. Claro. Você tem aqui, olha, né? gente, para você entrar em contato com o Mariano, quiser saber mais, disposição, mais do trabalho dele, o telefone é o 981547310. 981547310, o código de acesso é o 11 e o e-mail valdirmariano@hotmail.com. Na internet, o site dele você pode acessar também, www.valdirmariano.com.br. Ele também está no Facebook e estará com certeza presente aqui no Vida Plena outras vezes para continuar trazendo essas dicas para a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço imensamente e sempre que convidar estarei presente. Seja sempre bem-vindo. Bom, lembrando que as nossas aulas de artesanato, de artes plásticas estão disponíveis para você no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá www.youtube.com/boavontadetv. Pode fazer suas perguntas, curtir os nossos vídeos. Fique muito à vontade. A gente vai para o intervalo agora e já volta.